Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Hoje vamos falar sobre o uso racional e prescrição de medicamentos em idosos atendidos na atenção primária. Nosso palestrante convidado é o professor Márcio Galvão Oliveira. Ele é professor da Universidade Federal da Bahia, campus de Vitória da Conquista. Vamos dar início à web palestra de hoje e que tenhamos uma excelente atividade. Vou passar em palavra para o nosso palestrante da tarde de hoje, professor Márcio, então fique à vontade, em nome do Telesaúde Bahia, agradecemos antecipadamente a sua participação. Então, muito obrigado, equipe do Telesaúde Bahia, parabéns, né, pelo nível de organização que vocês apresentaram, né? Muito obrigado por esse convite, pela oportunidade de debater um pouco, né, com diversos profissionais aqui do estado da Bahia sobre um tema, né, que tem sido tão estudado na literatura e que tem sido motivo de preocupação, né, em diversos sistemas de saúde no mundo todo, ainda mais aqui no nosso SUS, né, que é tão grandioso, que atende tanta gente carente, que a gente precisa melhorar, tanto para permitir um melhor acesso e melhor qualidade, né, do atendimento para a nossa população. Então, como vocês já falaram, né, nós vamos falar um pouco sobre o uso racional de medicamentos em idosos atendidos na atenção primária. Meu nome é Márcio, eu sou professor daqui do Instituto Multidisciplinar em Saúde da UFBA, campus de Vitória da Conquista. Minha formação é farmácia clínica, né, e nós estamos trabalhando com esse tema desde 2006, 2007. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa palestra, né? Bem, vamos iniciar falando um pouco, né, sobre a razão de estarmos aqui falando, né, a razão de estarmos aqui discutindo, debatendo sobre essa questão do uso de medicamentos em idosos. Vocês podem ver aqui nesses dois gráficos, né, uma projeção do número de idosos aqui no Brasil e na Bahia no ano de 2018, um gráfico logo da esquerda, e no gráfico da direita vocês podem ver a mesma projeção, né, em 2030. Então eu fiz um destaque aqui da proporção de mulheres entre 60 e 64 anos no Brasil em 2018 e 2030. Vocês podem ver que a gente vai ter um aumento substancial, né, do número de idosas mulheres, assim como, né, de idosos homens também. Vocês podem ver que esse gráfico aqui, por faixa etária, ele está mais abaulado, né, aqui na parte de cima do gráfico. Esse outro gráfico, ele também mostra o índice de envelhecimento na Bahia e no Brasil entre 2000 e 2030. E aí vocês também podem ver, né, que há um crescimento da proporção de indivíduos idosos na nossa população, ou seja, a nossa população ela está envelhecendo. E qual a importância disso para o Sistema Único de Saúde, né? Nesse gráfico aqui vocês podem ver que essa faixa etária, né, tanto para homens como para mulheres acima dos 60 anos, a gente aumenta, né, vertiginosamente a taxa de utilização do SUS. Uma coisa que precisamos destacar, né, é que em países como o Brasil, o ponto de corte para delimitar a pessoa como idoso são 60 anos, né, em outros países são 65, apesar de que a nossa expectativa de vida tem aumentado, esse número de 60, né, o ponto de corte de 60 anos ainda é válido para a nossa população. Então, nós consideramos idoso pessoas acima de 60 anos de idade. Esse outro slide mostra também, né, o custo médio das internações no SUS por faixa etária e sexo. Esse dado ainda é de 2003, vocês também podem ver, né, um aumento a partir daqui dos 60 anos e um pequeno decréscimo, né, em torno de 80 anos, que é, digamos assim, uma faixa etária de idade que está um pouco acima da nossa expectativa de vida, e aí realmente você já tem um aumento da mortalidade.
Essa pesquisa também é muito interessante, né? A Pesquisa Nacional de Utilização de Medicamentos, que foi publicada em 2014 na Revista de Saúde Pública. Esse outro gráfico mostra também um aumento da proporção, né, de utilização de medicamentos decorrente da faixa etária, tanto para homens como para mulheres. Então aqui você já vê um acréscimo bastante importante, né, nessa faixa etária 50 a 69 anos e continua crescendo até indivíduos com mais de 80 anos. Bem, esse estudo aqui ele é bem interessante, ele foi publicado na Revista de Atenção Primária em 2011 e naquela época os autores fizeram análise, né, da proporção de medicamentos que seriam, digamos, potencialmente inapropriados para idosos na atenção primária. Essa lista que foi analisada, né, foi a relação de medicamentos da assistência farmacêutica básica na época e a relação nacional de medicamentos essenciais. Então, os dados mostram que quase 20% dos medicamentos da assistência farmacêutica básica, né, da lista de elenco básico dos municípios, eles poderiam ser considerados potencialmente inapropriados para idosos, e 9% dos medicamentos contidos naquela época na Rename 2010 também seriam potencialmente inapropriados para idosos. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos selecionados, né, uma proporção alta de medicamentos que deveriam ser evitados em idosos, ou porque você tem alternativas terapêuticas mais seguras, ou porque você tem alternativas mais efetivas para essa faixa etária. E que, havendo a necessidade do uso desses medicamentos, os idosos eles têm que ser estritamente monitorados. Um outro estudo que foi publicado por um grupo de São Paulo, eles analisaram a lista de medicamentos do programa Farmácia Dose Certa, né, que é uma relação estadual de medicamentos. Lá eles publicaram esse estudo em 2011. Eles viram que grande parte dos antidepressivos, né, aliás, metade dos antidepressivos que estavam contidos nessa lista de medicamentos, metade deles eram inapropriados para idosos, né? E antihipertensivos, vocês podem ver aqui que 40% dos antihipertensivos selecionados para essa lista também eles eram inapropriados para idosos, né? Depressão, indicações de antidepressivos, antihipertensivos, hipertensão é uma doença de alta prevalência, então realmente são situações clínicas que, digamos assim, requerem medicamentos que sejam mais seguros para essa população. E muitas vezes, né, o médico e a enfermeira da atenção básica, eles não têm opções mais seguras para prescrever para essas pessoas. São pessoas que estão aposentadas, né, geralmente a aposentadoria são a única fonte de renda, e eles não têm recurso para adquirir medicamentos de outra forma, a não ser receber os medicamentos do SUS. Em 2012, né, um outro estudo, esse estudo também foi feito aqui no estado da Bahia, assim como o primeiro que analisou a Rename aqui no Brasil em 2010, mostrou que em um município baiano, 34,5% dos medicamentos prescritos na época foram considerados potencialmente inapropriados para idosos. Foi feito um inquérito, né, com 139 pacientes, e esse tipo de prescrição considerada inapropriada para essa população, ela esteve diretamente associada, né, ao número de medicamentos prescritos, no caso, a chamada polifarmácia, que foi classificada como o uso de mais de 4 medicamentos, quer dizer, a prescrição de mais de 4 medicamentos, foi associada também à cor de pele preta, né, e foi associado a um maior acesso desses pacientes ao Sistema Único de Saúde. E qual é, digamos assim, um dos principais problemas de se prescrever ou de se utilizar medicamentos potencialmente inapropriados? Esse estudo aqui foi realizado em Salvador, né, publicado em 2011, e vocês podem ver que diversos pacientes, né, eles foram internados por reação grave a medicamentos, e que a maior parcela desta população, né, era composta por pessoas com mais de 60 anos, ou seja, mais de 30%. Então, o uso desses medicamentos, realmente, ele tem que ser monitorado, eles têm que ser prescritos com muito cuidado,
E muitas vezes a equipe de saúde da família, ela tem um número muito maior, né, de população para cuidar do que aquele que é recomendado pelo Ministério da Saúde, é o caso de diversos municípios, e é uma realidade, né, que a gente tem que tentar vencer com educação permanente de saúde, revisão de fluxos, implantação de fluxos mais efetivos, de forma que a gente possa melhorar a qualidade desses atendimentos. Um outro estudo que foi publicado em 2009 também mostra, e aí vejam só, isso aqui é um estudo de revisão, né? Eles analisaram 5 outros estudos que avaliaram qual era o risco de hospitalização por reação adversa a medicamentos em idosos relacionados a medicamentos potencialmente inapropriados, e vejam só que um estudo brasileiro, né, ele mostrou uma razão de chance de 2,32, ou seja, o uso desses medicamentos levou a reações, aumentou o risco de reações adversas 2,32 vezes mais do que os pacientes que não usaram esse tipo de medicamento. E isso daí foi estatisticamente significante. Um outro estudo que foi feito fora do Brasil mostrou um aumento da chance de 1,29%. Isso daqui não foi estatisticamente significante para, né, reações adversas, mas mostrou que o uso desses medicamentos aumentou o tempo de hospitalização, né, em 37%. Isso foi significante e aumentou também o risco de morte desses pacientes internados, mas em 27%, mas não foi estatisticamente significante. Então, vocês podem ver que o uso desses medicamentos em 2 estudos diferentes, né, nós aumentamos a chance de reação adversa a medicamento, e nós também aumentamos a chance de aumento no tempo de hospitalização, né, pelo uso de medicamentos que seriam potencialmente inapropriados. Bem, um conceito que nós temos que discutir, é uma coisa que vem sendo extremamente debatido na literatura, é o conceito de polifarmácia. E aí vocês podem ver que isso é debatido desde 1967. Então, em 1967, um pesquisador americano, né, chamado Sir Osler, ele já dizia que se muitos medicamentos são utilizados para uma doença, todos são insuficientes. Então, nós vamos passar alguns minutos debatendo o que é polifarmácia e qual é a importância dela, né, e quais são suas implicações para a nossa população idosa, especialmente aquela que é atendida na atenção básica. Vejam que aqui, nesse estudo de revisão, né, esse quadro mostra que não há um consenso em relação ao conceito de polifarmácia, em relação ao número de medicamentos, né, que podem ser utilizados. Alguns autores, né, dizem que polifarmácia é o uso de mais de 5 medicamentos, né, vocês podem ver esse primeiro estudo aqui utilizou, né, esse conceito. O segundo estudo também utilizou o conceito de mais de 5 medicamentos, ou melhor, 5 ou mais medicamentos. Esse daqui foi feito aqui no Brasil, né, na atenção primária, é um estudo citado anteriormente nessa apresentação. Utilizou um ponto de corte de 4 ou mais medicamentos, mas isso vem variando, né? Qual é o número de medicamentos prescritos para um paciente que a gente chamaria de polifarmácia? Nós estamos discutindo, né, constantemente aqui com o nosso grupo de pesquisa aqui da Universidade Federal da Bahia e com alguns colaboradores, né, pesquisadores de outras universidades, que realmente não há um número, digamos assim, mágico para você dizer, olha, polifarmácia é a partir de 4 medicamentos, é a partir de 5 medicamentos. E que polifarmácia nem sempre deve ser um termo adotado com um tom, né, de forma pejorativa, porque pode ser que a pessoa utilize 5 medicamentos, mas que todos esses 5 estejam muito bem indicados. Pode ser que ela utilize 6 medicamentos, mas que todos esses 6 medicamentos estejam muito bem indicados. Então, um termo que vem ganhando muito força, né, em relação à polifarmácia, seria uma avaliação mais qualitativa do que quantitativa. Então, alguns autores consideram que polifarmácia seria o uso de 5 ou mais medicamentos, ou 4 ou mais medicamentos, desde que um deles, né,
seja ou potencialmente inapropriado ou que não esteja, né, bem indicado. E esse estudo, que também foi realizado, né, aqui no estado da Bahia, foi publicado em 2018, ele mostrou uma prevalência de polifarmácia do ponto de vista quantitativo de cerca de 20% e uma prevalência do uso de polifarmácia, de prescrição, aliás, de polifarmácia quantitativa, cerca de 10%. Ou seja, a depender de como você usa um critério ou o outro, né, e para mim o critério mais correto é esse qualitativo, que o paciente esteja utilizando pelo menos 5 medicamentos e que um deles seja ou inapropriado ou não indicado para esse paciente, que se adote realmente essa avaliação qualitativa. Então, os dados desse estudo, né, mostraram que o critério ele vai contar muito, né, nessa avaliação que você está fazendo. Um outro termo que é bastante utilizado, né, para delimitar o termo polifarmácia, e vocês podem ver, isso daqui é uma figura que eu tirei da internet, né? Eu uso metformina para diabetes causada pela hidroclorotiazida, né? E aí, justamente esse desenho mostra para a gente o que quer dizer esse termo cascata iatrogênica. Você utiliza um medicamento para resolver um problema de uma possível reação adversa causada por outro medicamento. E muitas vezes é o que a gente vê, o que acontece na prática. Então, realmente essa figura aqui mostra o verdadeiro sentido da polifarmácia, que é você utilizar, né, vários medicamentos sem uma indicação precisa, colocando em risco a vida do paciente, aumenta muito o risco de reação adversa, de interações medicamentosas que podem ser, digamos assim, mais perigosas e trazer riscos, né, de danos muitas vezes permanentes e fora toda a questão, né, dos custos para o sistema de saúde. Bem, e aí o que nós podemos fazer, né, para melhorar todo esse quadro, né, diante desses dados que eu mostrei para vocês? Realmente, diversos pesquisadores vêm realizando trabalhos em vários países do mundo, e eles vêm mostrando que há a necessidade, né, diminuir isso que eles chamam de gap, essa lacuna que há entre a teoria e a prática. Do ponto de vista prático, é mais ou menos o seguinte: nós temos aqui no Brasil, né, por exemplo, os cadernos de atenção básica para hipertensão, diabetes, etc. E a gente vê que em muitos municípios brasileiros, né, apesar de ter essa extensa literatura, né, não é uma coisa em língua inglesa, está em português, mas que do ponto de vista prático, essas diretrizes elas não vêm sendo adotadas, né, pelo profissional que está lá na ponta. Então, diversos autores vêm estudando isso. Quais seriam as formas de melhorar, né, o padrão de prescrição para a população, né, nas diversas doenças? Porque nós temos extensa literatura sobre isso. E aí, né, diversos autores eles mostram uma série de dificuldades. Uma das dificuldades é acesso a essa literatura pela extensa carga horária que os profissionais de saúde têm, a falta de um robusto programa de educação permanente em saúde, né, principalmente para os profissionais de linha de frente desses municípios, problemas de acesso à internet, problemas, né, de não ler a literatura científica na língua inglesa e assim por diante. Então, são questões que a gente tem que atacar. Quais são as soluções? Existem diversas. As soluções que têm que se mostrar mais efetivas realmente é o Programa de Educação Permanente em Saúde, e a Secretaria de Saúde do Estado, né, ela vem adotando um modelo muito interessante, aqui o pessoal do Núcleo de Telesaúde da Bahia, porque através dessas webconferências eles fazem essa informação chegar, né, a diversos municípios do estado e fora do estado. Uma outra forma, né, bastante efetiva hoje é a adoção de sistemas de suporte à decisão clínica em prontuários, através de prontuários eletrônicos. O prontuário eletrônico
do cidadão, o eSUS, o PEC, né, que é o eSUS AB do Ministério da Saúde, ele ainda não disponibiliza essa ferramenta de suporte à decisão clínica, mas muita gente aqui no Brasil já tem trabalhado no sentido de desenvolver prontuários eletrônicos que possam realmente ajudar, né, os profissionais de saúde a tomar decisões clínicas no âmbito da atenção básica. Isso já é muito mais difundido, né, em nível secundário e terciário. E aí, se nós fizermos uma análise de causa-raiz relacionadas, né, a toda essa questão, desde a pesquisa básica, né, até o que nós chamamos aqui, ó, odisseia de 17 anos, até você definir quais são as prioridades, né, de pesquisa e saúde, o que nós vamos financiar, até, digamos assim, colocar em prática os resultados dessa pesquisa, e aqui na última etapa você tem as diretrizes, né, de evidências baseadas em práticas clínicas. Nós temos realmente um longo caminho a percorrer. Então a grande questão é, como é que eu vou colocar, né, inserir na prática os dados de ensaios clínicos controlados que mostraram efetividade de determinadas intervenções para melhorar padrão de prescrição, padrão de cuidado, e aqui especificamente a gente está falando da população idosa, né? Então, aqui em Vitória da Conquista, nós temos uma iniciativa relacionada, né, ao idoso, o desenvolvimento de um aplicativo aberto, né, para Android, que eu vou apresentar para vocês aqui um pouco do trabalho que nós fizemos. Uma coisa que eu também gostaria de destacar é que ferramentas de suporte à decisão clínica, né, não é, digamos assim, uma coisa fácil de implantar. Esse daqui é um print de um artigo que eu gosto muito, que ele discute o que é terapêutica, se ela é arte ou ciência. Então, hoje, nós temos que contrabalancear bastante a experiência clínica das pessoas e o que há de melhor evidência na literatura. Lembrando que, né, e isso já se discutia em 1979, não dá para a gente jogar a experiência das pessoas na lata de lixo e dizer assim, olha, isso daí que você faz está tudo errado, né? Também não dá para a pessoa bater no peito e dizer assim, olha, eu sou médico, sou enfermeiro, sou farmacêutico há 20 anos e eu venho fazendo isso e vou manter minha conduta da mesma forma. Por quê? Porque as pessoas mudam. Então, se terapêutica é arte ou ciência, ela tem um pouco de arte, ela tem um pouco de ciência. Então, cabe a nós, profissionais de saúde, né, pesarmos até onde entra a nossa experiência clínica no dia a dia e qual é o melhor nível de evidência disponível hoje e se nós realmente vamos assumir, né, essas novas evidências, utilizar aí a nossa capacidade de analisar esses estudos e colocá-los em prática. Falando agora especificamente como otimizar, não é, o tratamento para idosos, eu vou mostrar para vocês uma série de ferramentas que têm sido publicadas na literatura, e aí vejam só que nesse passo a passo aqui para abordar, né, o paciente idoso para implementar, né, o tratamento medicamentoso, em todos os passos você cita, né, a equipe multiprofissional. Então, realmente, a demanda que nós temos hoje de interagir toda essa equipe, né, e aqui nós estamos falando especificamente da atenção primária, principalmente do programa da estratégia de saúde da família, é preciso realmente lançar a mão, né, de estratégias em que a equipe ela possa interagir para melhorar o tratamento desse idoso. Então, tudo começa lá com o trabalho do agente comunitário de saúde, né, e na realidade ele não vai terminar com o atendimento do médico da atenção primária. Realmente é preciso que a gente pense em relação à organização de uma linha de cuidado, né, em cada município, e aí toda essa ferramenta de suporte do telesaúde, ela é importantíssima para fechar um ciclo que em municípios pequenos, muitas vezes, eles não vão ter condição de fechar, que é toda essa questão da teleconsultoria, né, do telediagnóstico e, inclusive, esse programa de webconferências, né, que entra
como um suporte aí à educação permanente em saúde. Em relação a princípios e metas da farmacoterapia do idoso, eu vou mostrar para vocês aqui alguns aspectos que são mais importantes, são 13 aspectos, isso foi publicado em 2012, né? Tá aqui a referência, e vamos discutir um pouquinho um a um. Então, qual é a primeira questão? Evitar medicamentos não necessários. Parece que é uma coisa boba, mas realmente não é. Muitas vezes o idoso, né, e hoje, como muitos deles já têm celular, né, ou o vizinho que utiliza algum medicamento, quando ele chega ao consultório médico, quando ele chega ao consultório da enfermeira ou outro profissional, ele já diz assim a você: olha, eu quero utilizar tal coisa porque meu vizinho utilizou, né, e ele se deu bem. Ou então ele acha que aquele medicamento que está prescrito para você, por você, não é um bom medicamento. Ou, muitas vezes, ao contrário disso, ele acha que se ele sai do consultório sem uma prescrição, sem um pedido de exame, aquele profissional de saúde que o atendeu não presta. Então, o primeiro princípio é evitar medicamentos não necessários. Como eu disse anteriormente, parece coisa boba, mas grande parte da população utiliza medicamentos que não são necessários, mas o usuário ele tem que ser convencido disso. Já se foi-se o tempo em que um profissional de saúde dava uma ordem, entre aspas, e que o usuário ele tinha que obedecer. Ou seja, hoje, se você não conquista a empatia, né, a confiança da pessoa, ele não vai seguir o tratamento recomendado. Uma outra questão é avaliar o efeito do tratamento na qualidade de vida, ou seja, muito mais do que isso, é avaliar qual é o efeito do tratamento em relação a desfechos duros, desfechos, né, realmente importantes. Então, não dá para prescrever um medicamento porque ele vai diminuir o colesterol LDL de um determinado paciente. O que nós temos que avaliar? Nós vamos prescrever uma estatina para um paciente porque eu vou reduzir o risco cardiovascular desse paciente. Então, eu vou aumentar a sobrevida, eu vou diminuir risco de infarto, eu vou diminuir risco de AVC. Então, não dá para utilizar medicamentos para desfechos que são desfechos intermediários, somente avaliar exames laboratoriais. Nós temos que trabalhar com desfechos duros. E onde é que eu vejo isso? Isso já está mais do que sacramentado na literatura. Dá ênfase à causa e não ao sintoma, a gente já falou um pouquinho disso anteriormente, mas eu gostaria de ressaltar que isso tem que estar muito claro, né, para a população que vai receber o medicamento. E aí, vejam só, muitas vezes nós atendemos idosos, né, que eles são dependentes de cuidadores, que eles são dependentes de familiares para manejar aquele tratamento que ele vai receber. Então, há uma parcela importante da população, né, e aí eu não falo só daquelas pessoas que têm a demência, mas realmente idosos que têm algum nível de dependência, né, tanto para atividades de vida diária como para atividades instrumentais de vida diária. Terceiro passo é fazer uma boa anamnese medicamentosa, né? Então isso é de suma importância. E aí o médico de saúde da família ele tem que se equilibrar para aquele tanto de paciente que ele tem do lado de fora lá no consultório aguardando ele para o atendimento. Então não dá para ser consulta de 5 minutos nem 3 minutos, é um paciente que é mais complicado. Observar todas as doenças concomitantes, né? E é uma população que certamente vai ter mais de uma doença, porque com o envelhecimento da população a gente também tem um aumento, né, da prevalência de doenças crônicas. Escolher medicamento correto e titular a dose também são passos extremamente importantes. Além disso, né, devemos escolher a forma farmacêutica correta, embalagens e rótulos de fácil manuseio e compreensão. Aí vocês podem dizer assim, bem, mas como é que eu vou escolher embalagens e rótulos de fácil manuseio e compreensão? Isso é papel, né, daquele profissional que vai dispensar o medicamento para essa população. Então não dá para você entregar um medicamento, né, num blister que tem um nome super difícil, hidroclorotiazida, enalapril, né, que as pessoas não vão entender. Então, hoje, há diversas estratégias para melhorar tanto o manuseio como a compreensão desses medicamentos, porque a gente sabe que é uma população extremamente carente, é uma população
por vezes, né? E aí a gente fala grau de literacia, a gente não fala, né, só de analfabetismo em si, mas são pessoas de, muitas vezes, difícil compreensão. Então, a gente tem aí diversos, digamos assim, depoimentos de profissionais, né, que eles fazem caixinhas para o idoso, para ele separar os medicamentos por horário que ele vai utilizar. Então, tem muito material que pode facilitar esse manuseio do medicamento em casa. E desde, né, também ele pode ter o apoio, você pode explicar para o cuidador dele. Uma questão de fazer os registros adequados também parece, né, uma coisa que é muito boa, mas por vezes nós pegamos prontuários, né, que eles são pobres do ponto de vista de informação, né, e da mesma forma a questão da qualidade, da grafia mesmo. Às vezes a gente pega prontuário que a gente não sabe o que é que as pessoas, né, escreveram e a gente não consegue identificar realmente, né, os objetivos do tratamento, quais são os problemas que foram avaliados para esse paciente, né. Ainda bem que o prontuário eletrônico aí do Ministério da Saúde ele veio também para ajudar um pouco nisso. Uma outra questão é a revisão do tratamento, né, a revisão periódica do tratamento, e mais uma vez eu vou repetir esse termo, parece novamente uma coisa boba, mas não é, né. A gente tem um fenômeno aí na atenção primária, na estratégia da saúde da família em diversos municípios do país, a chamada troca de receita, né, em que se troca a receita de pacientes que fazem uso crônico de medicamentos sem ver o paciente. Então, não dá para você prescrever medicamentos sem reavaliar o paciente. Por fim, evitar novas reações adversas e promover uma coisa que é importantíssima, que é a adesão ao tratamento, que parece brincadeira, né, mas mais de 50% da população ela não usa o medicamento como deveria. Então é uma coisa realmente que a gente tem que investir. Bem, então aqui, né, nós temos uma série de perguntas, dúvidas, né, que a gente vai debater. É possível manter o controle dos sintomas com a menor dose ou conforme necessário? Existe uma indicação válida para prescrição? Quais são as considerações práticas, né, para a desprescrição? As conhecidas reações adversas superam os possíveis benefícios? Então, todas essas dúvidas aqui, as respostas a elas vão levar, né, a, digamos assim, uma prescrição otimizada para um paciente idoso. E aqui eu destaco nessa pergunta quais são as considerações práticas para desprescrição, que é um tema que a gente vai debater um pouquinho mais adiante. A desprescrição em si, né, digamos assim, um conceito mais simplista seria você descalonar, desmamar medicamentos que eles não teriam mais indicação para um determinado paciente, ou medicamentos potencialmente inapropriados para aquele paciente. E aí vocês vejam, né, que aqui a gente tem um fluxo ensinando como é que você vai desprescrever medicamentos para pacientes. Eu vou mostrar esse fluxo rapidamente, vou mostrar outros. O objetivo é só mostrar a vocês que existem algumas ferramentas para ajudar a desprescrever. No entanto, nós vamos se prender a algumas ferramentas mais específicas, né, por grupo farmacológico, que eu vou mostrar um pouco mais adiante. Esse daqui é um outro algoritmo, né, que também fala como você deve desprescrever determinado medicamento, ou melhor, que critérios eu vou utilizar para descrever determinados medicamentos. Então, medicamentos que não têm benefício, medicamentos que os riscos, né, eles são maiores do que o benefício e assim por diante. Aqui eu mostro também um outro algoritmo de desprescrição. Eu gostaria de dizer também, de ressaltar que essa aula ela vai ficar disponível, né, aqui pelo pessoal da equipe do Telesaúde Bahia, ela vai disponibilizar e vocês podem ver as referências e posteriormente baixar esses algoritmos. Aqui mais um algoritmo, né, esse daqui é mais, digamos assim, um pouco mais complexo, mais bem elaborado, e aqui o sentido também é mostrar a vocês que existem essas ferramentas.
Bem, existe um grupo, né, canadense que trabalha com essa questão da desprescrição, e eles criaram um site chamado MedStopper, né? Isso aqui tá disponível na rede, na internet. Esse daqui é o endereço. E através desse site você pode, né, digamos assim, descobrir se determinado medicamento. Eu estou vendo aqui que já está chegando perguntas, né? Nós vamos responder no final. Então, assim, determinado medicamento, ele haveria indicação de desprescrever. Então, nesse caso aqui, veja só, nós digitamos gliburida, né? E aqui vai aparecer o resultado relacionado à gliburida. Olha só, ó, é um medicamento que você tem, né, de desprescrever. A gliburida, aqui pra gente no Brasil, é a glibenclamida. Então, apareceu aqui, ó, um cartãozinho vermelho, né, mostrando que esse seria um medicamento que tem critério de desprescrição em idosos. Por quê? Porque é um medicamento, né, que aumenta muito o risco de hipoglicemia. E nós sabemos hoje, né, há vasta literatura sobre isso, que para paciente idoso, né, a meta terapêutica não é somente controlar ou reduzir a hiperglicemia, mas é prevenir a hipoglicemia, porque o risco de hipoglicemia, o risco de desmaio e queda, né, traz eventos adversos importantes, né, e por muitas vezes danos que são, digamos assim, não reversíveis, né, e que são causa de hospitalização. Então, se o idoso cair por uma hipoglicemia, fraturar fêmur, né, é um evento adverso grave. Então, ele vai ser hospitalizado, então tem um risco grande, né, de ter complicações durante o internamento. Esse daqui também é um artigo importante, é uma escala, né, de carga anticolinérgica de medicamentos. É um material que também vem sendo amplamente discutido aqui no Brasil, né? Eu acho que tem até um grupo de Minas Gerais, liderado pelo professor Adriano, que está trabalhando também com escala de medicamentos anticolinérgicos aqui no Brasil. É um material bastante interessante, né, porque os anticolinérgicos também são medicamentos que deveriam ser evitados na população idosa, justamente, né, pelo risco de delírio, pelo, digamos assim, risco de aumento de déficit cognitivo, né, aumento de sonolência e risco de queda. Então, é um material que também tem sido extremamente, né, discutido. Já o material, né, publicado em português há 2 anos, né, um grupo brasileiro publicou o Consenso Brasileiro de Medicamentos Potencialmente Inapropriados para Idosos. Esse é um material que vocês conseguem baixar através do Google, né, então vocês podem colocar aí esses termos, Consenso Brasileiro de Medicamentos Potencialmente Inapropriados para Idosos, baixar esse artigo, que ele tem um compilado, né, de outras ferramentas que eu já apresentei aqui para vocês. Então, nesse consenso, você tem uma lista de medicamentos que devem ser evitados em idosos, independente de condição clínica, e medicamentos que devem ser evitados em idosos a partir de determinadas condições clínicas. Esse artigo, ele serviu de base para um aplicativo, né, que foi criado também por esse grupo aqui na Bahia, um aplicativo chamado MPI Brasil, né? E esse aplicativo, ele contém informações desse Consenso Brasileiro de Medicamentos Potencialmente Inapropriados para Idosos e outra literatura que é amplamente utilizada no mundo todo. Hoje esse aplicativo ele está disponível somente para Android, né? O nosso grupo vem trabalhando para fazer uma atualização, inclusive ele vai ter uma grande atualização em relação a layout e o tipo de informação que também vai ser utilizada, né? Que vai ser disponibilizada, aliás. E ele vai ser disponível também para iOS. Então, quem utiliza iPhone, né, hoje ainda não tem acesso a esse aplicativo, mas nós esperamos que em breve nós
possamos aí divulgar uma nova versão disponível para o sistema iOS. Então, falando um pouco dele, né? Então, esse daqui é o ícone, como ele vai aparecer no seu celular. Você vai baixar aqui, esse daqui é um print da loja do Google, né? Então, você vai baixar ele, vai instalar, vai criar um ícone no seu celular dessa forma. E aí, você vai utilizar nome de usuário médico e senha médico, né? É uma funcionalidade que nós ainda vamos alterar. Por enquanto, né, ainda está sendo utilizado o nome de usuário médico e senha médico. A partir do momento que você coloca, né, e marca aqui para lembrar, clicou em entrar, ele vai abrir essa página aqui. Então, nessa primeira página, você vai ter, né, uma introdução sobre o que são medicamentos potencialmente inapropriados para idosos. Você tem a opção da lista de medicamentos, que você pode clicar aqui, e você tem a opção também do glossário, que são os termos utilizados nesse aplicativo. Na página do medicamento buscado, tem diversas informações sobre o mesmo. Então, vocês podem ver aqui que a gente deu um print da tela, né? No caso aqui, a amitriptilina. Então, olha a primeira pergunta. A amitriptilina é um medicamento potencialmente inapropriado, independente de condição clínica? Sim. Qual é a classe farmacológica dele? Qual é o racional para ele ser considerado um medicamento potencialmente inapropriado? Quais são as exceções? Que condições clínicas, né, esse medicamento deve ser evitado? Quais são as alternativas terapêuticas? Quais são as orientações de desprescrição? Ou seja, se você realmente, se só tiver essa alternativa para seu paciente, ele está utilizando hoje, o que você vai fazer para desprescrever? Baseado, né, nesse material que está aqui, que alternativas você vai prescrever. Se não tiver jeito, ele vai ter que utilizar esse medicamento, porque é a única forma, né, é o único medicamento que ele tem acesso. O que você precisa monitorar e quais são as referências bibliográficas que foram utilizadas, né? Então, assim, é um material que deu muito trabalho, né, para confeccionar. Tem toda uma equipe por trás da disponibilização desse aplicativo. É um aplicativo, né, gratuito, então o objetivo não é obter lucro, ele jamais vai ser pago, e nós esperamos, né, que ele realmente possa ajudar os profissionais de saúde a melhorar a qualidade, né, do uso de medicamentos em idosos, né? É um aplicativo que ele é gerenciado por um grupo tem um grupo que está fora do Brasil, no Canadá, e tem um grupo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e da Universidade Federal da Bahia. Falando mais um pouco ainda sobre ele, né? Então, nele nós disponibilizamos 204 medicamentos que são potencialmente inapropriados para idosos aqui no Brasil. Aqui você pode ver o print dos primeiros medicamentos que estão disponíveis. 147, medicamentos são inapropriados independentes de condição clínica. 174, eles são potencialmente inapropriados a depender de condição clínica específica. Foram inseridas alternativas terapêuticas para 170 medicamentos potencialmente inapropriados, então não é todo medicamento que realmente você tem uma alternativa terapêutica, né, com dados com bom nível de evidência publicados na literatura. Foram acrescentadas orientações de desprescrição para 75 medicamentos potencialmente inapropriados. Foram adicionadas orientações de monitoramento para 160 medicamentos potencialmente inapropriados. Bem, então esse aplicativo, como eu disse, ele está disponível lá na loja do Google. Qualquer pessoa pode baixar, né, e utilizar. O login é médico e a senha é médico sem acento. Bem, nós falamos, né, de medicamentos que seriam potencialmente inapropriados, mas tem uma coisa que nós consideramos importante também, que é a chamada omissão de prescrição. Então, para se falar, né, de uso de medicamentos em idosos, uso apropriado, uso racional de medicamentos em idosos, nós temos que dizer que há um problema em se prescrever medicamentos que são potencialmente inapropriados, mas também há um problema em não se prescrever medicamentos, né, que seriam indicados para essa faixa etária.
Então, há 2 anos atrás, nós adaptamos para o Brasil, né, uma lista de critérios de omissão de prescrição de medicamentos. Nós aplicamos esses critérios em um hospital aqui no estado da Bahia e nós vimos que, da população idosa que foi estudada, né, 44%, né, desses indivíduos tinham alguma omissão de medicamento na internação e que quase 40%, então dá uma diferença aqui de 4 pontos percentuais, mais ou menos, né, ainda continuavam com essa omissão na alta. Então, esses números mostram que a omissão de prescrição, ela também é um problema muito grande. Então, nós fizemos essa adaptação, né, desses critérios START para o Brasil, que são os critérios que determinam em que situações clínicas nós deveríamos prescrever esses medicamentos, e é um material que também está disponível na internet. Ele foi publicado na São Paulo Medical Journal, né, é uma revista brasileira, apesar de que ela está em inglês, mas ao final do artigo você tem a lista final, né, de situações clínicas que seriam consideradas, digamos assim, uma omissão de prescrição para esses medicamentos. Então, tem uma série aqui de situações clínicas, né, tanto a nível hospitalar como paciente, né, da ambulatorial, né, em diversas especialidades médicas, em que se o paciente idoso, né, ele não tiver um determinado medicamento prescrito, isso seria considerado uma omissão. Mais uma vez, né, isso daqui, tanto o aplicativo que te indica quais são os medicamentos que seriam potencialmente inapropriados, como essa lista de medicamentos que seriam considerados uma omissão de prescrição, né, elas são, digamos assim, uma diretriz, né, mas a avaliação clínica do paciente, né, é importantíssima, ou seja, essas informações realmente não substituem o juízo clínico do prescritor, elas são ferramentas, né, de auxílio para ajudar, digamos assim, o prescritor a tomar a melhor decisão clínica, né, naquele momento que ele está lá na frente do paciente. E aí a gente pode se fazer essa pergunta, né, mas se há tantas recomendações na literatura do que se deve prescrever, por qual razão devemos nos preocupar com a prescrição? Justamente, né, porque os pacientes idosos, eles são pacientes muitas vezes complicados, né, de se manejar, ou seja, são várias doenças, vários medicamentos, várias alternativas terapêuticas, várias possibilidades de reação adversa grave, né, e muitas vezes esses pacientes não respondem, né, ao tratamento como nós gostaríamos. Então, falando um pouco de desprescrição, né, aqui já sobre o conceito, é o processo de retirada de um medicamento inadequado, vejam só que o termo inadequado é muito forte, supervisionado por um profissional de saúde, então não é a pessoa que vai parar o tratamento sozinha, né, com o objetivo de gerenciar a polifarmácia e melhorar os resultados. A redução da dose e a mudança para medicamentos mais seguros também são consideradas estratégias de desprescrição que mantêm a efetividade e, ao mesmo tempo, minimizam os danos. Então, ou eu desmamo o medicamento para gerenciar, né, a polifarmácia, ou seja, limpar a prescrição, ou eu reduzo a dose do determinado medicamento e faço alteração para medicamentos mais seguros. E aí, o ano passado, né, eu tive contato com um grupo canadense que trabalha muito com desprescrição. Esse aqui é o site deles, de prescribing.org. Eles desenvolveram diversos algoritmos para desprescrever medicamentos em situações clínicas em que o paciente realmente ele não tem benefício de utilizar aqueles medicamentos. Eles têm publicado 5 a 6 algoritmos, né, vão publicar muito mais. E nós estamos fazendo as adaptação transcultural e tradução desses algoritmos para o português brasileiro. Esses algoritmos eles estão disponíveis no site da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, aqui eu dei o print da tela, né? Ficou pequeno
mas eu vou soletrar aqui para vocês, é o www.sbraf, né? É sbraf.org.br. Você vai entrar no site da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, vai clicar aqui no link Biblioteca Virtual, em seguida no link Desprescrição, e aí vai abrir uma página, né, falando sobre o Grupo Brasileiro de Desprescrição. É digamos assim, um consórcio de 3 universidades brasileiras, né, entre elas a Federal da Bahia. Há 3 pesquisadores dessas 3 universidades brasileiras, né, trabalhando na adaptação desses algoritmos de desprescrição. Então tem o professor André Baldoni lá de Minas Gerais, tem a professora Karine Blá do Rio Grande do Sul, tem 2 residentes de farmácia clínica da UFBA, né, do Hospital Universitário, Renata e Romana, que estão trabalhando na adaptação desses algoritmos. Então já está disponível na página da SBRAF o algoritmo para desprescrição de hipoglicemiantes. É uma ferramenta muito bacana na prática clínica diária, né? Vocês podem baixar o algoritmo, imprimir ou salvar, né, na área de trabalho do computador de vocês e pode consultar quando necessário. Então, para aqueles casos, por exemplo, pacientes que estão utilizando glibenclamida, esse algoritmo aqui, ele te explica como é que você vai fazer. Aqui é a segunda parte desse algoritmo, né? Tem um outro que também já está disponível, que é o de inibidores de bomba de próton. Todo mundo sabe que o uso de omeprazol, né, na atenção primária é um problema, eu acho que em todas as cidades brasileiras, aliás, é um problema mundial, né? Aqueles pacientes que utilizam omeprazol por mais de 60 dias, né, num período maior do que o indicado. Quando você tenta retirar o tratamento, eles fazem hipersecreção de rebote, né, e aí sentem dispepsia, azia novamente, ou seja, você não consegue desmamar esse medicamento, e já se sabe que o uso crônico de omeprazol está relacionado, né, a diversos eventos adversos graves, câncer de intestino e uma série de outras complicações, né, que já existem evidências fortes aí na literatura. Então é um medicamento que realmente a população gosta bastante, né, digamos assim, está, entre aspas, viciada, e é um tratamento que ele tem que ser realmente desprescrito. Então é um algoritmo que também já está disponível lá na página da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar. Aqui é a segunda parte do algoritmo, ele é bem intuitivo, né? Nós fomos muito fidedignos em relação ao original em inglês, mas realmente adaptando, né, para a nossa realidade. Então, desculpe, em resumo, né? Qual é o principal recado dessa web palestra hoje? Primeiro, a desprescrição é um processo que envolve profissional e paciente. Então, não dá para dizer ao paciente que você vai, né, parar o tratamento dele sem combinar com ele. Em breve, nós vamos disponibilizar o algoritmo de desprescrição de antipsicóticos, né? Vamos iniciar o trabalho de adaptação do algoritmo de benzodiazepínicos, né? Vocês sabem que o uso de diazepam para esses idosos que têm problema de insônia também é um problema, né? Então, como é que nós vamos desprescrever diazepam nessa população? Então, o algoritmo traz uma série de dicas. A gente espera disponibilizar aí nos próximos 60 dias a versão em português, e aí vocês podem acessar no site da SBRAF, que vocês vão ver lá esse material disponibilizado. Cada paciente tem valores, né, e preferências, então isso daí é bem sacramentado na literatura, na prática clínica diária, então é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. Um ponto importantíssimo é que às vezes é melhor não começar, né? A gente tem que considerar se realmente o paciente é necessário. Então, por exemplo, eu vou prescrever diazepam para esse paciente, né, porque é mais fácil para mim, eu sei que ele vai dormir, mas aí eu vou aumentar o risco de queda, o aumento da possibilidade de delírio, né, déficit cognitivo, ou eu vou orientar esse paciente em relação à higiene do sono, que ele tem que evitar, né, o uso de cafeína à noite, que ele tem que ter todo, digamos assim, um preparo, né, para dormir, não pode assistir televisão,
né? Tem que tomar cuidado com questões relacionadas ao colchão, tem que tomar cuidado com questões relacionadas ao travesseiro, né? E todos esses aspectos relacionados à higiene do sono. A expectativa de vida, estado funcional e qualidade de vida, né, são importantes. Então, a gente tem realmente idosos que são idosos frágeis, né, que a fragilidade do idoso vai determinar, né, se eu vou entrar com determinado tipo de tratamento para ele ou não. Então, isso tem que ser, né, muito bem avaliado. Por exemplo, a diabetes, né, a gente sabe que o controle da glicemia, o padrão de hemoglobina glicada, né, é um valor para um idoso que ele é independente, né, e um outro valor, a meta terapêutica, um outro valor para um idoso que ele tem algum nível de dependência. E a educação permanente, eu acho que é a chave, né, para um cuidado de sucesso. Não dá para trabalhar aí na rede de atenção básica realmente sem ter esse suporte de educação permanente para que nós possamos nos qualificar mais, ter mais acesso, né, a uma boa literatura, boas fontes de informação para tomar as melhores decisões clínicas, né, para os profissionais que estão na linha de frente aí cuidando das pessoas. E a gente sabe a importância da atenção primária e o tanto de dificuldade que a gente vem enfrentando hoje, né, em relação ao financiamento do SUS, muito porque a atenção primária muitas vezes ela é colocada um pouco de lado, né? Enfim, uma série de questões que vocês sabem aí no nosso Brasil afora o que está acontecendo. Então, assim, vou abrir agora para perguntas, né? Aqui está o meu e-mail, o meu WhatsApp também, quem quiser pode mandar mensagem, por favor. Eu só não mande mensagem após as 18 horas, eu estou com uma bebezinha de 2 meses em casa, né? Mas assim, na medida do possível, eu vou respondendo, pode mandar e-mail também. Então, vamos abrir então o espaço para as dúvidas de vocês. Peço, por favor, então, que quem não colocou ainda suas dúvidas, que coloquem no nosso bate-papo. Então, a primeira questão foi de Clébia Amorim, se teria um intervalo recomendado para reavaliação das prescrições medicamentosas para os idosos. Olha, isso é uma pergunta bem importante. Não dá para te responder que existe um intervalo certo, né? O que os municípios vêm fazendo, principalmente aqui no estado da Bahia, por exemplo, Vitória da Conquista, pacientes com doenças crônicas, né? Eles retornam para reavaliação, ou seja, uma prescrição é válida a cada 6 meses. Isso vai depender muito da tua rotina local e do perfil do paciente. Tem paciente que você vai precisar ver toda semana, tem paciente que você vai precisar ver no dia seguinte. Então, realmente, assim, não existe um número mágico, né? Isso vai depender de cada caso clínico. Ok, então vamos para a segunda questão. Foi a Luana Rezende que ela faz a seguinte ponderação, que a amitriptilina e o zolpidem vêm sendo muito prescritos aos idosos para auxiliar no sono. E aí, o que fazer com isso? Pois é, isso é um dilema, né? Porque, vamos dizer, você é médico, tá lá na tua unidade de saúde, e aí o paciente tem queixa de insônia, né? O que fazer? Esse algoritmo de desprescrição, ele dá uma série de dicas, né? Mais ou menos aquilo que eu falei anteriormente. Então, tem todo um trabalho, né, em relação à higiene do sono, que ele tem que ser considerado antes de prescrever esses medicamentos. A amitriptilina é um anticolinérgico forte. Então, você tem aí o risco de delírio, né? A queda relacionada à sonolência diurna, né? E um possível aumento de déficit cognitivo também, justamente por ser um anticolinérgico forte. As chamadas drogas Z, né, o zolpidem, também há uma série de problemas. Ele também seria potencialmente inapropriado. Saiu um estudo recentemente, né, que mostrou que alguns medicamentos desses chamados drogas Z, eles têm, digamos assim, um pouco menos de risco do que outros medicamentos, como benzodiazepínicos, né? E se você tiver de prescrever um benzodiazepínico, seria um
benzodiazepínico de meia-vida curta, mas esse estudo mostra que a diferença, né, digamos assim, ruim por ruim, escolha essa, né? Se você me mandar uma mensagem depois, eu te mando esse estudo, foi um material que foi publicado, né, recentemente, eu vi semana passada, eu não tive tempo de ler ainda não, mas assim, a recomendação é melhor não começar. Agora a questão é se você vai conseguir convencer o paciente, né, a mudanças de hábitos de vida relacionadas à insônia. Oi? Alô? Desculpa, outra Ah, tá. questão que surgiu foi que o pessoal da Universidade de Cascavel, no Paraná, e outros participantes aqui da web disseram que não conseguiram entrar no app com a senha fornecida. Colocaram senha assento e mesmo assim não entrou dando senha inválida. Qual a sua recomendação? Por favor, me manda um e-mail, né, para o mgalvão@ufba.br, que eu vou pedir ao pessoal da TI para verificar se aconteceu alguma instabilidade, mas isso não é para acontecer não. Usuário médico, sem acento, tudo minúsculo, é para ter acesso ao aplicativo sim. Mas de qualquer forma eu vou pedir para verificar se aconteceu alguma coisa e aí eu peço que vocês tentem acessar novamente em alguns dias. Certo. Outra questão aqui do pessoal dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Itapé, a questão é a seguinte: como o profissional de enfermagem pode colaborar com médicos para ajudar na melhora do estilo de vida dos pacientes, conseguindo assim ter um controle melhor de suas patologias e fugir da polifarmácia? Olha, pergunta bem bacana, viu? Assim, então, eu acho que a primeira coisa, né, ah, você tem que ter diretriz de atendimento clínico, qual vai ser o papel do enfermeiro, qual vai ser o papel, né, do médico. O que eu tenho visto, né, em alguns municípios aqui no estado da Bahia e outros municípios de fora, né, é que por muitas vezes, digamos assim, o trabalho o enfermeiro ele é subutilizado, né, em relação ao potencial que ele teria, né, de otimizar a qualidade do tratamento desses pacientes. Então, tem uma série de ferramentas, né, de screening, por exemplo, o enfermeiro, todo idoso que ele atende, ele pode utilizar aqueles critérios START, que seriam, né, o de omissão de prescrição de medicamentos para idosos. Automaticamente, né, se é um município, por exemplo, que você tem um protocolo de enfermagem para prescrever, a enfermeira vai prescrever. Se é um município que não tem esse protocolo, né, então é o médico quem prescreve, o médico vai prescrever. Mas assim, existem diversas ferramentas que você pode utilizar. Você pode utilizar o aplicativo para ver, por exemplo, se esse medicamento seria potencialmente inapropriado, e aí conversar com o médico, ver com a equipe como é que pode ser dado encaminhamento para isso daí, para fazer a alteração daquela prescrição. Uma ferramenta que é super fácil, o Start, né, como eu disse, uma coisa que a gente vê muito, pacientes, né, que teriam indicação de aspirina para prevenção secundária de eventos cardiovasculares, AVC, infarto, eles não têm a prescrição de AS após o almoço. É só um exemplo, mas assim, que acontece corriqueiramente. Então, assim, eu acho que tem que ser discutido junto com a sua Secretaria Municipal de Saúde, Diretoria de Atenção Básica, né, quais seriam, né, os diretrizes, protocolos que seriam adaptados, assumidos no seu município, de forma a potencializar o trabalho da enfermagem. Eu acho que o que acontece é isso. Em muitos municípios, o enfermeiro e a enfermeira são subutilizados. Ok, outra questão de Rodrigo França, ele fala que o omeprazol é um medicamento mais prescrito na cidade dele. O que fazer para desprescrever esse medicamento em casos necessários? Pois é, o passo a passo está descrito lá no algoritmo. Você pode entrar no site da SBRAF, né? Se você tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail que a gente marca aí uma videoconferência e discute ou troca informação por e-mail também. Basicamente, o passo a passo está lá disponível, gratuito, né? Para que todo profissional de saúde tenha, né, acesso a esse tipo de informação.
A outra questão que a Luana Rezende se coloca, ela é mestranda em ciências farmacêuticas e o projeto de mestrado é testar a efetividade de um protocolo de desprescrição do uso de clonazepam em idosos. Então, ela é orientada do professor André Baldoni. Conseguir alcançar o N amostral, ela diz que está sendo muito difícil, mas os resultados estão sendo satisfatórios. Então, apenas a colocação. André, o professor André, ele é meu parceiro, né? Esse protocolo, né, dele é um estudo muito bacana, é um estudo, né, realmente, digamos assim, promissor. Eu sei que vai mostrar ótimos resultados e assim, às vezes realmente a pesquisa entre o que a gente planeja e a execução na prática, a gente demora muito de pegar aquele número de pacientes que foi, né, planejado, mas eu tenho certeza que vocês vão alcançar esse N amostral e que vocês vão publicar, né, um ótimo estudo e quem sabe fazer aí futuramente uma webconferência aqui no Telesaúde Bahia para mostrar os resultados do estudo de vocês, que eu tenho certeza que vão ser resultados importantes, né, para guiar outros municípios aqui brasileiros. A outra questão do pessoal da Universidade de Cascavel pergunta onde estão disponibilizados algoritmos originais em inglês. Os originais em inglês, eles estão disponíveis, né, no site do Grupo Canadense de Desprescrição, né, o site é deprescribing.org. Você encontra também no Google facilmente, eles têm publicados lá, se eu não me engano, são 5, 6 algoritmos, eu sou ruim de memória para lembrar números. Nós temos a licença para adaptação aqui para o Brasil, né, de 4 desses. Estamos negociando aí, né, nos próximos dias a gente vai mandar o pedido para autorização para o 5º algoritmo. O que já está para sair do forno, 2 já estão publicados, né, que eu falei, inibidores de bomba de próton e medicamentos para diabetes. O de antipsicóticos também está pronto, está faltando só um pequeno ajuste, porque eles têm que enviar para a gente um template para a gente preencher. E nós vamos iniciar agora o trabalho com a adaptação do de benzodiazepínicos, né? Mas os originais vocês podem encontrar no site deles, deprescribe.org. Bom, outra questão, qual a estratégia que você recomenda para a desprescrição de clonazepam e qual droga, caso poderia substituir sem um benzodiazepínico? Bem, é isso que eu falei, né? A recomendação realmente é desmamar aos poucos a dose do clonazepam. Você depois pode me enviar um e-mail aí, a depender do paciente, a gente vê a melhor forma, né? Você pode diminuir o clonazepam, né? Tem o Rivotril gotas, e aí você vai fazendo doses menores até conseguir desmamar isso do paciente. Tem que ver o paciente mais vezes, e isso tem que ser atrelado, né, a questões relacionadas à higiene do sono. E brevemente nós vamos publicar também a versão em português desse algoritmo, mas você também tem acesso à versão em inglês, que ela, né, digamos assim, vai estar mais esmiuçada, mas assim, se você tiver dúvida, pode entrar em contato posteriormente comigo, que a gente discute com mais calma. Que a Zuliene pergunta qual horário deveria ser prescrito a esse. É uma pergunta. Um comprimido após o almoço, 100 miligramas. A última questão aqui do nosso bate-papo é: a prescrição de aspirinas na prevenção de eventos cardiovasculares ainda é recomendada? Já li alguns artigos contraindicando. Qual a sua posição? Essa é a questão de Rogério Cruz. Oi, Rogério. Pergunta interessante também. Então, a prescrição de aspirina, ela é recomendada para a prevenção secundária, né, de eventos cardiovasculares. Para a prevenção primária, é isso que você está dizendo. Tem muita, digamos assim, dúvida ainda na literatura, né? Parece que a posição atual é que para a prevenção primária não há benefício. Uma coisa que a gente tem que considerar é o seguinte: pacientes com mais de 80 anos, né, o uso de aspirina sozinha seria potencialmente inapropriado.
Pacientes que têm histórico de úlcera gástrica, aí ele tem indicação, né? E aí você tem indicação de fazer prevenção primária. Repare só, não estou falando de prevenção secundária, não estou falando de prevenção primária. Prevenção primária, realmente parece que a literatura hoje mostra que não Ele tem está falando a última. indicação. Prevenção secundária, né? Se o paciente for idoso, ele tiver indicação, né, é recomendável associar o inibidor de bomba de próton, principalmente aqueles pacientes que têm história de hemorragia digestiva alta, né, secundária à úlcera gástrica. Bom, a gente agradece então ao professor por essa oportunidade, né? E agradecemos a todos a participação. E foi assim colocado o link para a solicitação de declaração de participação. O arquivo deverá ser acessado no seu município, pois o mesmo não é enviado por e-mail. Então, agradecemos mais uma vez, professor, a sua participação e pela brilhante exposição. Estamos sempre aqui à disposição. Desejamos a todos um excelente fim de tarde e agradecemos ao palestrante e também convidamos para a nossa próxima web palestra, que está aqui disponível aqui na nossa apresentação, que vai ser dia 13 de junho, com cenário epidemiológico e principais determinantes dos óbitos por dengue aqui na Bahia. Então, agradecemos a todos e, mais uma vez, professor, muito obrigada aqui pela participação. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu vi que teve, né, mais perguntas, pode enviar por e-mail ou WhatsApp. Parabéns à Secretaria, né, de Saúde do Estado da Bahia, parabéns à equipe do Telesaúde Bahia, viu? Muito obrigado novamente. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.